Preste bem atenção. Você já parou para pensar que seu maior inimigo não está lá fora, mas dentro da sua própria cabeça? Aquele pensamento que diz não consigo ou não é para mim não é apenas dúvida, é seu cérebro sabotando seus sonhos sem que você perceba. E o mais surpreendente, quanto mais você tenta forçar a mudança, mais ele resiste. Deus nos deu uma mente capaz de criar riqueza e transformar vidas, mas sem estratégia, ela age contra nós. Neste vídeo, você vai descobrir por que essa sabotagem acontece e como a reprogramação mental diária pode virar o jogo a seu favor, desbloqueando resultados que pareciam impossíveis. Você vai ver que o segredo não é trabalhar mais ou se esforçar até a exaustão. Pelo contrário, é sobre treinar sua mente, como um músculo poderoso, para criar hábitos de sucesso que se tornam automáticos. Imagine conseguir resultados reais sem depender da motivação do dia, apenas porque sua mente já está programada para a prosperidade. O paradoxo é cruel, mas libertador. Quanto mais você entende a ciência por trás do domínio mental, mais percebe que todo obstáculo que parecia externo estava, na verdade, dentro de você o tempo todo. Prepare-se para enxergar sua mente sob uma nova luz. A riqueza, a confiança e o controle da própria vida não são sorte, são consequências de reprogramação mental consciente e prática diária. Deus nos deu a capacidade de moldar pensamentos, e com eles, nosso destino. Ao longo deste vídeo, você vai aprender técnicas, exemplos e insights que vão transformar não apenas como você pensa, mas quem você se torna. E tudo isso começa agora, neste exato momento. A mente humana é um universo inteiro dentro de cada pessoa. Ela é ao mesmo tempo seu maior aliado e seu inimigo mais silencioso. Quando alguém olha para os outros e vê sucesso, muitas vezes pensa que aquilo é fruto apenas de esforço físico, de sorte ou de circunstâncias externas. Mas a verdade é que tudo começa de dentro para fora. É a maneira como cada um comanda seus pensamentos que determina o caminho da vida. Imagine que sua mente é como um jardim vasto e fértil. Os pensamentos são as sementes. Se você semeia dúvidas, medos e crenças limitantes, verá ervas daninhas crescerem, sufocando qualquer possibilidade de progresso. Mas se você escolhe conscientemente plantar ideias de riqueza, confiança e força interior, Deus age como o sol e a chuva, nutrindo essas sementes até que floresçam em oportunidades e conquistas tangíveis. A diferença entre quem prospera e quem permanece na mediocridade não é uma questão de esforço físico ou de quantidade de horas trabalhadas. É uma questão de controle mental. Cada pessoa recebe uma mente que é capaz de criar ou destruir. Quem não a domina, acaba sendo arrastado por pensamentos automáticos, crenças herdadas, padrões emocionais e impulsos que surgem sem controle. Por exemplo, pense na rotina de alguém que acorda todos os dias e, sem perceber, se critica ou se limita com frases como isso não é para mim ou eu nunca vou conseguir. Esse tipo de pensamento, repetido todos os dias, torna-se um caminho pavimentado em seu cérebro, solidificando uma identidade de fracasso antes mesmo de qualquer ação concreta. E o mais fascinante é que a reprogramação mental existe exatamente para interromper esses padrões e criar caminhos novos, pavimentados com riqueza, coragem e propósito. Mas como controlar a mente, se ela parece tão caótica? O primeiro passo é a consciência absoluta. É preciso observar seus pensamentos como quem observa o movimento de nuvens no céu, sem julgamento, apenas percebendo. A partir dessa percepção, a pessoa pode começar a escolher quais pensamentos merece nutrir e quais deve descartar. Um exemplo prático: reserve 5 minutos pela manhã para se perguntar que pensamentos hoje vão me aproximar da riqueza e da minha melhor versão. Em seguida, mentalize essas ideias, sinta-as com intensidade e permita que se enraizem na sua mente. Essa prática diária, simples, é poderosa. E aqui entra outro conceito essencial: Deus dá inteligência e intuição, mas cabe a cada um usar essas ferramentas para direcionar os pensamentos na direção certa. A mente humana tem uma capacidade incrível de aprendizado e adaptação, conhecida como neuroplasticidade. Isso significa que cada pensamento repetido, cada crença cultivada, literalmente altera a estrutura do cérebro. Caminhos neurais se formam e fortalecem, como estradas sendo pavimentadas. Pensamentos negativos e autolimitantes constroem caminhos que dificultam a conquista da prosperidade, enquanto pensamentos de riqueza,
gratidão e confiança formam rotas rápidas e eficientes para o sucesso. Por exemplo, um empreendedor que acorda todos os dias com a mentalidade de abundância e de possibilidades tende a identificar oportunidades que alguém com medo e insegurança simplesmente ignora. A mente decide o que você enxerga no mundo. A riqueza começa a existir na percepção antes de se manifestar na realidade. Histórias reais de transformação mental mostram o poder dessa prática. Considere a vida de alguém que começou pobre, sem educação financeira, mas com o hábito de visualizar diariamente sua independência financeira e de estudar sobre riqueza e prosperidade. Com o tempo, cada pensamento positivo, cada leitura, cada reflexão consciente alterou seu cérebro e suas atitudes. Ele começou a investir, a aprender com erros, a criar conexões poderosas. Não foi sorte, foi reprogramação mental contínua aliada à ação consistente. E Deus, de forma misteriosa, sempre coloca sinais, oportunidades e pessoas certas no caminho de quem mantém essa prática disciplinada. A prática de controlar pensamentos não é apenas sobre visualizar riqueza. Envolve também identificar e neutralizar sabotadores internos. A mente tende a resistir à mudança, muitas vezes criando desculpas, medos e justificativas para manter o status atual. Isso é natural, mas não invencível. Técnicas de reprogramação mental, como afirmações diárias, meditação guiada, registro de gratidão e visualização detalhada, funcionam como ferramentas para reescrever o roteiro interno. Por exemplo, você pode começar todas as manhãs dizendo: sou capaz de gerar riqueza, tomar decisões sábias e aproveitar oportunidades que Deus coloca diante de mim. Repetir essas palavras com sentimento é como irrigar seu jardim interno, os frutos virão com consistência. O mais fascinante é como a mente, uma vez treinada, começa a agir automaticamente em direção à prosperidade. Um hábito mental de riqueza muda a forma como se observa o mundo. Oportunidades antes invisíveis se tornam óbvias, riscos são calculados com clareza e a confiança pessoal cresce exponencialmente. Por exemplo, alguém que antes duvidava de suas habilidades ao negociar contratos, agora aborda cada reunião com segurança, visualizando resultados positivos e usando linguagem que reforça sua autoridade. Essa mudança de mentalidade não apenas gera resultados financeiros, mas transforma o ser por completo. A mente também é moldada pelo ambiente e pelas pessoas com quem se convive. Pensamentos e crenças se espalham como ondas, e estar cercado por pessoas que pensam grande, falam sobre prosperidade e compartilham experiências de sucesso acelera a reprogramação mental. Por outro lado, cercar-se de negatividade e pessimismo fortalece caminhos neurais de limitação. Um exemplo prático: participe de grupos de desenvolvimento pessoal, faça networking com pessoas que alcançaram a riqueza que você deseja, leia conteúdos que expandam sua percepção. Essas ações alimentam a mente, fortalecem hábitos e solidificam crenças positivas. E aqui entra outro ponto crucial: o papel da ação alinhada ao pensamento. Pensamentos sem ação são como sementes sem água, eles podem até germinar, mas não se tornarão árvores fortes. Cada ideia de riqueza, cada visualização de sucesso deve ser seguida de pequenas ações consistentes. Comece aplicando conhecimentos, como estudar sobre finanças pessoais, investir pequenas quantias regularmente ou desenvolver habilidades profissionais que aumentem seu valor no mercado. Cada passo reforça a mentalidade de riqueza, e Deus coloca oportunidades diante de quem age de forma inteligente e persistente. Se você chegou até aqui, comente embaixo do vídeo: eu vou reprogramar a minha mente para ser próspero. É importante perceber que a riqueza e o sucesso não são objetivos apenas materiais. Eles são reflexos de uma mente disciplinada, de uma reprogramação mental diária e de uma conexão profunda com propósito e fé. Quando alguém consegue dominar seus pensamentos, Deus parece conspirar a favor dessa pessoa, trazendo oportunidades, clareza e recursos que antes pareciam distantes. E, à medida que a mente se fortalece, os frutos da prosperidade se manifestam em todas as áreas da vida: financeira, emocional, relacional e espiritual. Controlar a mente não é uma tarefa simples, mas é a mais recompensadora. Cada hábito mental, cada pensamento positivo, cada visualização de riqueza é uma peça do quebra-cabeça que forma seu destino. Comece hoje mesmo, dedique tempo para observar, escolher e cultivar seus pensamentos, e verá como sua vida começa a mudar.
Deus dá o terreno, mas cabe a você plantar, regar e colher. A riqueza começa na mente, e tudo que você constrói internamente se reflete externamente, abrindo caminho para um futuro de conquistas extraordinárias, mas para que isso aconteça é preciso repetição. A repetição é uma força silenciosa, mas absolutamente transformadora. Imagine seu cérebro como um vasto terreno virgem, cheio de potencial, mas também de caminhos que podem se consolidar de maneira errada. Cada pensamento que você repete, cada crença que reforça, é como plantar uma semente nesse terreno. Se você repete diariamente ideias de dúvida, medo ou insuficiência, cria trilhas que conduzem exatamente ao contrário da riqueza e prosperidade. Por outro lado, quando você escolhe com consciência pensamentos de sucesso, visualizações de abundância e afirmações positivas, essas trilhas se consolidam e começam a pavimentar o caminho para uma vida de conquistas. Deus nos deu essa capacidade incrível de reprogramação mental, mas é preciso disciplina e constância para colher seus frutos. O poder da repetição não é apenas teórico, ele é comprovado pela ciência da neuroplasticidade. Cada vez que você repete uma ação mental, cria novas conexões neurais que se fortalecem com o tempo. É como abrir uma estrada na selva. No início, é difícil passar, mas quanto mais você caminha por ali, mais fácil se torna o trajeto. Essa estrada, na mente, se traduz em hábitos, decisões e até em atitudes automáticas que favorecem a riqueza. Por exemplo, alguém que repete diariamente, "Eu sou capaz de criar prosperidade em minha vida", começa a perceber oportunidades financeiras que antes passavam despercebidas. O simples ato de repetir essa frase todos os dias já altera a percepção de realidade. A repetição não se limita a palavras ou frases, ela pode ser incorporada a comportamentos concretos. Imagine a rotina de alguém que deseja aumentar sua renda. Se essa pessoa todos os dias estuda investimentos, pesquisa oportunidades de negócios, analisa gastos e aprende com erros, ela está repetindo ações alinhadas à prosperidade. Cada pequena ação, mesmo que pareça insignificante, fortalece um caminho neural que a conecta à riqueza. Deus coloca oportunidades à frente daqueles que agem com constância, e essas pequenas ações repetidas diariamente se transformam em resultados extraordinários com o tempo. Um ponto crucial que muitos ignoram é que a repetição deve ser consciente. Não adianta apenas repetir pensamentos ou frases sem se conectar emocionalmente a eles. A mente responde à intensidade e ao sentimento. Por exemplo, simplesmente falar "eu posso alcançar riqueza" sem acreditar ou sentir não cria mudanças profundas. Mas se você sente a verdade dessa frase, visualizando sua vida com abundância, o cérebro começa a registrar isso como realidade possível. Essa conexão entre repetição e emoção é o que transforma simples palavras em poderosas ferramentas de reprogramação mental. A disciplina da repetição diária também atua na construção de confiança e segurança pessoal. Cada vez que você repete um hábito positivo, uma afirmação ou uma visualização, seu cérebro se acostuma com o sucesso e com a perspectiva de riqueza. Isso muda a forma como você se comporta em decisões importantes. Por exemplo, imagine alguém que repete diariamente sua capacidade de prosperar antes de uma reunião de negócios. Quando chega o momento crítico, ele se sente seguro, centrado e capaz de tomar decisões que aumentam seus ganhos. É como se a repetição tivesse treinado seu cérebro para agir de forma alinhada à riqueza. Outro exemplo poderoso é a prática de anotar pequenas vitórias todos os dias. Esse hábito simples reforça a repetição de pensamentos positivos e cria um ciclo de feedback mental que fortalece a autoconfiança. Ao registrar conquistas, você não apenas revisita suas ações bem-sucedidas, mas também treina sua mente a reconhecer padrões de sucesso. Cada vitória, por menor que seja, é uma semente de riqueza plantada na mente. E Deus parece conspirar a favor de quem cultiva hábitos que promovem crescimento e abundância. A repetição também é essencial para superar sabotadores internos. Muitas vezes, o maior obstáculo não está no mundo exterior, mas nos pensamentos automáticos que surgem na mente: "Isso não vai dar certo, não sou capaz, isso não é para mim." Repetir pensamentos de empoderamento e riqueza neutraliza essas crenças limitantes, substituindo-as por caminhos neurais mais fortes e funcionais. Por exemplo, repetir diariamente: "Sou capaz de criar oportunidades de riqueza e agir de forma inteligente" ajuda a substituir padrões de autossabotagem,
tornando a prosperidade mais natural. Além disso, a repetição cria consistência, que é o verdadeiro motor do sucesso. Enquanto motivação é passageira e varia conforme o dia ou o humor, a repetição mantém o cérebro alinhado a hábitos que conduzem à riqueza, mesmo quando a motivação falha. Alguém que repete suas práticas de sucesso diariamente, mesmo cansado ou desanimado, consolida uma mentalidade de abundância que se torna automática. Deus recompensa essa disciplina silenciosa, pois cada pequeno ato repetido é como um tijolo na construção de um futuro sólido e próspero. A repetição também fortalece a visão de longo prazo. É fácil desanimar quando os resultados não aparecem imediatamente, mas a mente treinada pela repetição reconhece que pequenas ações diárias se acumulam e produzem mudanças extraordinárias ao longo do tempo. Um exemplo prático: investir pequenas quantias todos os dias, mesmo que pareça insignificante, somado à repetição de hábitos de estudo, planejamento e visualização, gera resultados exponenciais. Cada passo diário reforça a crença de que a riqueza não é um evento isolado, mas um processo construído através da reprogramação mental e ação constante. A repetição é o que transforma conhecimento em ação e intenção em resultado. Pensamentos de riqueza, hábitos de prosperidade e práticas de reprogramação mental só funcionam se forem repetidos com disciplina e consistência. Deus nos deu o poder de moldar a mente, mas é nossa responsabilidade repetir ações e pensamentos que pavimentem o caminho da abundância. Ao perceber isso, a pessoa não apenas muda seus resultados financeiros, mas transforma sua identidade. Ela passa a se enxergar como alguém capaz, próspero e preparado para criar oportunidades extraordinárias. A consistência é o verdadeiro segredo por trás de qualquer grande conquista. Enquanto muitas pessoas esperam motivação ou inspiração para agir, quem entende do jogo da mente sabe que a força está na persistência diária. Imagine a diferença entre alguém que trabalha esporadicamente e outro que mantém hábitos sólidos todos os dias, mesmo sem vontade. O primeiro depende da sorte e da inspiração, o segundo constrói uma identidade implacável, que naturalmente atrai prosperidade. Deus valoriza essa disciplina silenciosa, e é impressionante como oportunidades começam a surgir para quem mantém o foco mesmo nos dias mais difíceis. Pequenos hábitos repetidos diariamente deixam de ser esforço e passam a definir quem você é. Um ponto essencial é perceber que a consistência não depende de motivação. Muitas vezes, a motivação é passageira, flutuando conforme o humor, circunstâncias externas ou resultados imediatos. Mas a consistência transforma a ação em hábito, e hábito em identidade. Por exemplo, imagine alguém que se compromete a estudar sobre investimentos por 30 minutos todos os dias, independentemente de estar cansado ou animado, ver vídeos como esse todos os dias. Com o tempo, esse ato deixa de ser esforço e se torna parte da personalidade. Essa pessoa passa a se ver como alguém que toma decisões inteligentes, busca crescimento financeiro e pratica a reprogramação mental diária. Deus age de forma sutis, colocando sinais e oportunidades na vida de quem persevera, mesmo sem motivação. Outro aspecto poderoso da consistência é a formação de uma mentalidade implacável. Cada ação repetida fortalece a confiança, disciplina e resiliência, criando um ciclo virtuoso de prosperidade. Por exemplo, ao acordar cedo todos os dias para meditar sobre metas financeiras, planejar o dia e visualizar riqueza, você não está apenas criando hábitos, está treinando seu cérebro para agir com foco, determinação e clareza. Com o tempo, a prosperidade deixa de ser esforço consciente e se torna um estado natural de ser. A identidade de alguém consistente é como uma rocha, inabalável e atraente para oportunidades. A consistência também impacta diretamente a reprogramação mental. Ao repetir diariamente hábitos, visualizações e afirmações alinhadas com riqueza, você fortalece caminhos neurais que tornam o sucesso automático. Pense em cada hábito como uma gota d'água esculpindo uma pedra ao longo do tempo. No início parece insignificante, mas a persistência diária cria resultados extraordinários. Por exemplo, alguém que revisa seus objetivos financeiros toda manhã, identifica oportunidades de investimento e pratica gratidão diariamente, está constantemente moldando a mente para reconhecer riqueza. Deus, de forma misteriosa, guia cada passo, fornecendo insights e situações que só se tornam visíveis quando a consistência está presente.
Finalmente, a consistência cria liberdade. Pode parecer contraditório, mas ao cultivar hábitos firmes e práticas diárias, a pessoa deixa de depender de motivação, sorte ou energia momentânea. A prosperidade passa a ser consequência natural da identidade moldada por disciplina. Imagine alguém que transforma todos os pequenos atos diários em pilares de riqueza: ler, estudar, investir, planejar, praticar gratidão. Cada um desses atos, repetido diariamente, torna-se parte de quem a pessoa é. Deus age nesse processo silencioso, fortalecendo a mente, abrindo portas e permitindo que a riqueza deixe de ser esforço para se tornar realidade inevitável. A consistência, portanto, não é apenas uma estratégia, é a essência da transformação pessoal. Tudo o que vimos até aqui só vai transformar sua vida se você colocar em prática. Pergunte a si mesmo: quantos pensamentos você deixou controlar seu destino hoje? Quantas vezes você repetiu hábitos que realmente te aproximam da riqueza e da prosperidade que deseja? É hora de assumir o comando da sua mente, implementar a reprogramação diária e perceber como Deus coloca oportunidades diante de quem age com consistência. E aqui vai um desafio. Comece hoje mesmo com um pequeno hábito de domínio mental. Anote uma meta de prosperidade, visualize seu sucesso ou registre uma vitória, por menor que seja. Depois, faça isso todos os dias, sem desculpas. Você vai perceber que, aos poucos, prosperidade e riqueza deixam de ser esforço e passam a fazer parte de quem você é. O que você está esperando para se tornar essa versão implacável de si mesmo? Se você quer continuar nesse caminho e descobrir técnicas ainda mais poderosas para controlar sua mente e transformar sua vida, inscreva-se no canal agora e ative as notificações. Não deixe para amanhã a mudança que sua mente pode começar a criar hoje. E me conta nos comentários, qual hábito você vai implementar primeiro para dominar seus pensamentos e abrir caminho para a riqueza.